Muy buenos días Muito bom dia a todos los a familiares todos os familiares de nuestra da hermana nossa irmã Flor Mujica, Flor Mujica, allá en lá em San Jaracuy, São Felipe, Felipe, Venezuela, Venezuela, y demás e hermanos, demais irmãos, y también e também familiares de nuestra hermana Mayra da Doli, nossa irmã Maria Dolly, allá en lá Palmira, em Colombia, Palmira, Colômbia, y demás e hermanos, demais irmãos, y e también também allá en lá em Franca, Brasil, Brasil, familiares de familiares nuestro do nosso irmão hermano Antonio Barci, Antônio Barci, conocido conhecido por todos como Toninho, quienes que partiram com partiram o Senhor, nossa irmã Flor Mujica, Maria Dolly e Antônio e Barci, Antônio Barci, nestes dias, o propósito da sua vida neste planeta Terra chegou até o seu final e e Deus os chamou a descansar e conscientes de que estão na sexta dimensão, desfrutando do que Jesus falou no Evangelho segundo São João, capítulo 14, onde nos disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas há. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou, pois, preparar lugar para vós, e se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez. E isso é sua segunda vinda, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Essas moradas são as que ele preparou para todos os crentes nele, ou seja, as teofanias que saíram de Deus, como saiu também Jesus, dessa grande teofania. E eles estão desfrutando ali dessas moradas nas quais estão esperando para este tempo final a voz de Deus, essa voz de ressurreição, ser falada, a palavra, e eles regressarem. Em São João capítulo 5, versículo 24 e 25 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ele aí, nessa ocasião, escreveu a voz do Filho de Deus em carne. Ou seja, que eles estarão escutando essa voz de ressurreição, a mesma voz que disse a Lázaro: vem para fora. Eles estarão escutando neste tempo final. Ou seja, que o que eles estarão passando na sexta dimensão é uma temporada curta. Nossa irmã Flor, nossa irmã Maria e nosso irmão Antônio, comparado com todo o tempo que levam ali, os das eras passadas e até os do nosso tempo que já anos partiram. Ou seja, que enquanto vai se aproximando desse momento da ressurreição, mais curto é o tempo que estarão ali. Eles foram ordenados por Deus para completar esse número, do qual está predestinado desde antes da fundação do mundo para ser dos que serão ressuscitados. Recordem que João, quando ele viu ali seu nome, note que ainda João estava na terra, porque ele foi transportado ao dia do Senhor. E João já ali se vê.
Ou seja, que isso nos mostra que João estava já descansando, já tinha estado nessa dimensão. Quando ele se viu, ou seja, que tinha morrido, todos pensavam que João não iria morrer. Porque quando diz que correu o rumor de que, quando Jesus disse, e se eu quiser que ele fique até quando eu vier, e o rumor correu que João não iria morrer. Mas o melhor era que João ia ser transportado ao dia do Senhor e ia estar vendo o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Mas note que João ali se vê quando houve esse chamado de tomar o livro, e também se vê quando o livro foi tomado, ele se viu escrito no livro e, consequentemente, aí nos mostra que João estava ali já nessa dimensão. Ou seja, tinha partido. E como João representa os escolhidos de Deus de todas as eras e também os escolhidos deste tempo e também os mensageiros das eras, consequentemente, todo aquele no qual João estava representando, estava tipificando, tem que estar nessa dimensão. Ou seja, que não pode João estar ali sendo tipo e figura dos que vão estar lá. Não pode estar sendo um tipo figura sem a qual a pessoa que ele está refletindo esteja ali. Ou seja, que todos aqueles que ele estiver refletindo em sua vida, como tipo e figura, tem que estar nesse lugar. Assim como também ele está refletindo todos aqueles que sobem quando em Apocalipse capítulo 4 diz, sobe aqui. Ou seja, que também João representa aqueles que sobem a essa era eterna, a era da pedra angular, e sobem a uma nova dispensação, a dispensação do reino. E também esse número tem que estar completo, não vai faltar nenhum dos que obtiverem nesse tempo final a fé de rapto. Porque João subiu, portanto, todo aquele que João está ali representando tem que receber essa fé de rapto e tem que subir. O irmão Branham nos fala em uma ocasião onde havia partido onde tinha partido um irmão, a família Stanscleve. Isso foi em 24 de setembro de 1960, em Jeffersonville. Era a irmã Stanscleve. E vamos ver aqui. Eles Ele estava ali falando estas palavras de condolência a essa família Stanscleve e nos diz: então, aqueles que estão dormindo não atrapalharão os que estão acordados na vinda do Senhor. Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E nós seremos arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor nos ares. Notam a ordem da ressurreição? Nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, creio que é como capítulo 4. Ele diz capítulo 5, mas é capítulo 4. Não seremos, não nos adiantaremos ou atrapalhar, diz o irmão Branham, aqueles que dormem. A trombeta soará. A trombeta
Quando diz afinal trombeta, é porque já foi tocada a trombeta em cada era da igreja, mas aqui se fala de uma final trombeta, uma grande voz como de trombeta. Diz, a grande trombeta soará, e se soou por meio do instrumento de Deus em cada era, pois no fim do tempo tem que soar por meio de um instrumento também. A trombeta soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E note o texto, então nós que vivemos e que permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles. Veja, nos encontraremos com eles primeiro. Agora, me pergunto como é que Deus, em sua grande misericórdia, quando Ele for adorado perfeitamente ali e quando reticências, Ele sabia isso. Ele sabia que nós chegaríamos primeiro ali para adorá-lo. E então, iremos para olhar ao redor e perguntar, onde está o bebê? Onde está a mamãe? Ou seja, se morreu sendo bebê? Onde está o bebê? Que já sabemos que seria jovem. Onde está a mamãe? Agora vejam como ele está nos mostrando como vai acontecer essa etapa da ressurreição. Nós os encontraremos primeiro. Isso é acesso à sexta dimensão. Onde essa dimensão vai se abrir. Agora vejam. Onde está o bebê? Onde está a mamãe? Onde está este e o outro? Vem. Ele nos deixa primeiro encontrá-los um ao outro. Assim que quando vocês forem adorar lá perante o Senhor, nesse dia, ela já estará com vocês, ou seja, ali a irmã que partiu. Vejam que esse tempo, quando o irmão Branham diz que a terceira etapa e diz, olha como se move, é que assim como a quinta dimensão está sendo aberta e construída aqui nesse planeta Terra para os filhos de desobediência, para os filhos de obediência, está se abrindo a sexta dimensão no meio do povo de Deus. Consequentemente, serão os únicos que poderão ter acesso a essa dimensão para vê-los. Por isso ele diz, eles estão ali e não estão. Creio que está no livro de citações, ou seja, que alguns não poderão ver, mas os escolhidos sim, poderão ver e poderão olhar os nossos seres queridos. Continua dizendo, não nos adiantaremos ou impediremos aqueles que dormem, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e nós que estamos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, arrebatados juntos, para encontrar o Senhor no ar. E então nos encontraremos um ao outro primeiro. E então, se parar diante dele para coroá-lo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, que adoração! No livro de citações, é que está essa parte, página 159, parágrafo 1418. Vocês veem essas pequenas bolsas passando pelo ar, chamam discos e demais. As pessoas estão reticentes. Melhor deixarmos isso quieto. Ouvem de todas essas pessoas que desaparecem. Vocês dizem, não se ouve deles. E estão em pé ali e não estão ali. Dessa maneira vai ser o rapto. Um deles virá para baixo, e esse corpo terrestre se vestirá com o corpo celestial, ou seja, um deles virá para baixo, ou seja, uma das teofanias desses escolhidos virá a ele. E eles serão reticentes, ferriçar a pele, cabelo, ossos, e será transformado em um momento de tempo, descendo do espaço e levando isso à casa. Ou seja, a ceia das bodas do Cordeiro. Vemos tudo isso acontecendo agora.
E o Pentágono perguntando sobre essas luzes e luzes místicas e tudo que estão vendo no céu. Vocês viram que tinha uma aqui no jornal de Jeffersonville essa semana e demais. Uma luz mística. Assim que, não sabe o que é isso, mas escutem, filhinhos, os recolherá um desses dias. Por isso ele dizia, quando essa perseguição vier, não te assuste. Há uma luz que levará a sua igreja, ou seja, raptará a sua igreja. Ela não passará pela tribulação. Continua dizendo aqui, vem, não se preocupem, recordem, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, o que aconteceu pouco antes de Sodoma, Deus desceu com uns anjos e tiveram um juízo de investigação. Disse, ouviu o clamor que é tão pecaminoso, tão grande, assim que eu desci para verificar se é totalmente a verdade ou não. É correto isso? Observem a esse principal que ficou com Abraão. Pôde discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Agora, vocês olhem ao redor só um pouquinho e notem, vem? Observem o que está fazendo. O mesmo hoje em dia. É um juízo de investigação. Pois, depois de um tempo, a igreja, quando pode ficar nesse lugar e toda semente tiver sido trazida ao seu lugar, terão desaparecido. Ou seja, ficar nesse lugar, como ficaram ali os 120 no aposento alto, até que receberam as primícias. O batismo do Espírito Santo. Ou seja, é ficar na era da pedra angular e na dispensação do reino, onde todo escolhido de Deus tem que ser juntado e tem que estar aí. Depois disso, terão desaparecido, ou seja, isso já é o rapto. Não saberão o que aconteceu a eles. Um estará indo em uma direção, um estará indo à casa do pastor e um estará indo para cá ou para lá. E quando menos pensarem, não estão aí. Porque Enoque, o qual era o tipo, Deus o levou e não foi encontrado, não foi achado. Desceram para investigar. Agora vejam como esse evento da ressurreição será de uma maneira secreta, porque o Senhor virá como ladrão à noite, e tudo que estará ocorrendo no meio da igreja do Senhor, o que é ressurreição, transformação e rapto, será algo completamente secreto. E depois aí é que alguns dirão, mas não haverá ocorrido, não se supõe que tenha ocorrido um rapto? Ou seja, essas pessoas que dizem isso é que chegou um ponto, um momento onde não perceberam que eram do grupo das fátuas. Eles ainda criam que estavam no aposento alto e não estavam. E os que sim perceberam antes, então, eles sim se colocaram braço a braço com os escolhidos e eles sim se prepararam para passar pela tribulação. Mas esses que já estando dentro da tribulação, quando vem os juízos, dirão, mas não se supõe que haverá um rapto? Que haveria um rapto? Ou seja, que para eles vai ser surpresa o que estejam na tribulação. E são pessoas que conhecem das promessas de Deus. Agora vejam, continua dizendo, quando virem esses preciosos, eu preguei e atuei através dos anos aos meus amados, e que os encontre a todos. E então, juntos, mão a mão, em pé em sua presença, não adoraremos e saber que quando tirarmos nossas coroas e colocar diante de seus pés e dissermos, foi pela sua graça, Senhor. Nós não merecíamos nada, mas tu nos trouxeste todos juntos com vida eterna. Jamais poderemos ser separados, nunca mais teremos dor de cabeça, nunca mais haverá um serviço de funeral entre nós. Ou seja, que tudo isso que vocês estão tendo
ou os que já tiveram este ato do funeral, onde despedimos o corpo, onde morou nosso ser querido, já tudo isso não será mais. Nunca haverá flores colocadas ali na sepultura. Nunca mais uma ambulância ou um remédio para tomar. Não haverá nada a não ser somente viver com o Senhor. Com Ele, cada um. O desfrutar a vida eterna. E, certamente, isso é pela eternidade. Ou seja, que tudo isso será passageiro e já não virá mais à memória todos esses sofrimentos pelos quais passamos, onde, ao final do caminho, quando Deus chama um ser querido, já aí vem a tristeza e vem a dor, porque nos foi. Mas sabemos que por curto tempo, sabemos que a esperança de todo crente no Senhor é que está num lugar melhor, e os que ficam a esperança para nós é que os voltaremos a vê-los. Mas tudo isso será tirado em breve. Todo esse sofrimento, como diz nosso irmão Branham aí, já será passageiro. Em uma ocasião, o irmão Branham disse ao irmão Neville que lesse o artigo de Mais Além da Cortina do Tempo, onde foi colocada essa experiência que o irmão Branham teve na ocasião que foi permitido visitar a sexta dimensão, o qual tudo isso estará sendo repetido novamente, e esse tempo que lhe foi permitido ir lá e visitar os da sexta dimensão é muito importante saber e conhecer todos os detalhes que envolve essa visita e demais visitas que ele fez lá no paraíso, a sexta dimensão, porque foi mais de uma vez que ele ia e conversava com eles. Mas foi de um tempo em diante que isso foi realizado. Agora vejam, o irmão Neville está lendo desse folheto e diz, na outra manhã, está lendo do irmão Branham, relatando, a outra manhã eu estava em minha cama, eu somente acordei do sonho, levantei do sono e coloquei minhas mãos atrás da minha cabeça e me relaxei com minha cabeça na almofada. Então eu comecei a perguntar o que seria no outro lado. Eu percebi que vivi mais da metade da minha vida. Se eu vivo para ser tão velho como meu povo, e eu desejava fazer mais para o Senhor antes que deixasse essa vida. Agora recordem a importância da pessoa meditar. Porque quando a pessoa medita nas coisas de Deus e nas promessas de Deus, a dimensão celestial sempre está perto, e aí a pessoa faz contato com essa dimensão. Assim como quando você entra em diferentes lugares, você está entrando a uma dimensão na qual esse lugar está
temperado e se entra nesse lugar pela forma que tem preparada e você está entrando a esse lugar. Queira ou não queira, está sendo parte desse ambiente. E o mundo como tal já é um ambiente que é pecaminoso, pelo qual sempre devemos estar meditando no Senhor, e assim que Deus nos guarde e nos cuide sempre nosso caminhar neste planeta Terra. Agora vejam como o irmão Branham ali colocou suas mãos atrás da cabeça e coloca falar consigo mesmo. E notem, e ele diz: se eu vivo para ser tão velho como minhas pessoas, como meu povo, eu desejava fazer mais para o Senhor antes que deixasse essa vida. E eu ouvi uma voz dizendo: você somente está começando. Pressiona a batalha. Mantenha-se pressionando. Como eu me mantive meditando nas palavras, eu me mantive meditando. Eu pensei que estava somente imaginando isso. Eu tinha ouvido uma voz. Sempre será uma voz. Sempre será a voz de Deus falando ao seu povo. Outra vez a voz disse: pressiona a batalha, continua. O irmão Neville continua lendo. Descrendo. Eu pensei que talvez eu tivesse falado as palavras por mim mesmo. Eu coloquei meus lábios nos meus dentes, ou seja, mordeu os lábios. Coloquei minha mão sobre a boca, até tapou a boca. E escutei. A voz falou de novo: somente se mantenha pressionando. Se você somente soubesse o que há no final do caminho. Me parecia ouvir a música e palavras de um antigo e familiar hino. Estou triste e nostálgico, quero ver Jesus. Gostaria ouvir aqueles doces sinos do Porto Soares, iluminaria meu caminho e desvaneceria todos os temores. Senhor, permita-me ver mais além da cortina do tempo. Então a voz perguntou: você gostaria de ver mais além da cortina? Eu respondi: isso me ajudaria muito. O que aconteceu, eu não posso dizer. Onde eu estava no corpo, ou fora em alguma parte, foi uma translação, eu não sei. Mas foi algo assim como uma visão que eu sempre tive. Eu podia ver o lugar no qual eu estava e eu podia me ver a mim mesmo deitado ali sobre minha cama. Lembrem que a sexta dimensão está a 12 pés. Eu disse: isso é uma coisa estranha. Haviam numerosas pessoas e eles vinham correndo a me cumprimentar e clamando: ó, nosso precioso irmão. A primeira que veio foi uma jovem, aparentemente nos seus 20 anos. E como eles me abraçavam e diziam: nosso precioso irmão jovem, no resplendor da juventude, com olhos brilhantes como estrelas e uma noite escura, com dentes tão brancos como pérolas. Me abraçaram dizendo: nosso precioso irmão. Então eu notei que eu também tinha me convertido em jovem outra vez. Eu olhei a mim mesmo outra vez e tornei a olhar lá atrás a meu velho corpo deitado na cama com minhas mãos por trás da minha cabeça. Eu disse: eu não entendo isto. Ou seja, que assim como o irmão Branham se viu deitado na cama, assim também é com os que partem. Por exemplo, nossa irmã Flor, nosso irmão Antônio e nossa irmã Maria, eles olharam para onde estavam morando, para esse corpo. E assim ocorre com todos os que partem, que estão lá, olham para cá. Eu não entendo isto.
como eu comecei a tentar compreender em que lugar estava, comecei a perceber que não havia ontem nem amanhã ali. Ninguém parecia estar cansado, como uma multidão das mais belas jovens que eu tenha visto, lançaram seus braços ao meu redor. Eu descobri que era um grande amor que me oprimiu, e não por atração física, como no comportamento humano. Eu notei que essas jovens todas vestiam seus cabelos longos até a cintura, suas saias até embaixo, até os pés. Depois disso, Hope, minha primeira esposa, me abraçou e me disse: meu precioso irmão. Então, outra jovem me abraçou e Hope virou para ela e abraçou a jovem. Eu disse: eu não entendo isto. Isso é inteiramente algo diferente do nosso amor humano. Eu não desejo regressar a esse velho corpo sobre a cama. Então, uma voz me falou: isto é o que pregaste, o que é o Espírito Santo. Isto é amor perfeito. Nada pode entrar aqui sem ele. Agora, em uma ocasião, eu conversando com o irmão William, ele me citou essa parte quando o irmão Branham estava ali. E ele não queria regressar. O irmão Branham dizia: eu terei que voltar a esse corpo velho. Mas note que o irmão William, sim, pediu mais tempo. Até conhecendo que tinha que voltar a esse mesmo corpo. Porque ele tinha algo que trazer. Ele tinha que voltar a estar no nosso meio e voltar nesse mesmo corpo, vamos dizer, como descreve nosso irmão Branham ali, velho, ou seja, a essa idade, não num corpo glorificado, nesse momento, já quando vier na ressurreição, aí sim vai vir já nesse corpo eterno e glorificado. Portanto, não pode ser um corpo que vá ser adotado para cumprir um trabalho aqui no meio dos escolhidos de Deus. Um corpo para ser adotado tem que estar encarnado, feito carne, para então depois obter o corpo glorificado. Porque isso vimos no primeiro, em Jesus. Jesus foi adotado e depois foi ressuscitado quando morreu na cruz do Calvário. E depois, quando ressuscitou, obteve esse corpo glorificado. E essa é a ordem divina. Eu não desejo regressar a esse velho corpo sobre a cama. Então uma voz me falou: isto é o que pregaste, que é o Espírito Santo. Isto é amor perfeito. Nada pode entrar aqui sem isso. Nada pode entrar sem o amor divino, sem o que coroa a Igreja do Senhor, que é a era da pedra angular, onde está nessa etapa de amor divino. O seguinte foi, o próximo foi, que eu fui tomado acima e sentado num lugar alto, tudo ao meu redor. Havia grandes números de homens e mulheres na flor da juventude. Eles estavam clamando com regozijo: ó, nosso precioso irmão, estamos tão felizes de te ver aqui. Eu pensei, eu não estou dormindo porque posso ver essas pessoas. E eu posso ver meu corpo deitado ali sobre a cama. A voz me falou. Você sabe que está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com seu povo. Eu disse, sim, eu recordo isso nas Escrituras. Mas ali não há muitos Branham. A voz replicou isso. Esses não são Branhams, ou seja, a família dele.
Estes são teus convertidos, os que tu guiaste ao Senhor. Algumas dessas mulheres que você pensa que são muito jovens e belas, tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é em vão que elas estão clamando, meu precioso irmão. Então a multidão exclamou, se tu não tivesses ido com o Evangelho, nós não estaríamos aqui. Eu perguntei, onde está Jesus? Eu desejo vê-lo. A voz disse, ele está um pouquinho mais alto. Algum dia ele virá a ti. Tu foste enviado como líder e quando Deus vier, ele te julgará de acordo ao que tu ensinaste. Eu perguntei, Paulo e Pedro terão que parar nesse juízo também? Ele respondeu, sim. Eu disse, eu preguei o que eles pregaram. Eu não me desviei deles nem para um lado nem para o outro. Onde eles batizaram no nome de Jesus, eu também o fiz. Onde eles ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também fiz. Onde eles ensinaram, eu ensinei também. Nós sabemos isso, as pessoas disseram. E sabemos que vamos regressar à terra contigo. Algum dia Jesus virá e te julgará de acordo com a palavra que tu pregaste. Então, tu nos apresentarás a Ele e regressaremos todos juntos à terra para viver para sempre. E eu perguntei, eu tenho que regressar à terra agora? Vejam que ele não queria. Era tão glorioso estar ali que ele não queria regressar. Eles responderam sim, mas se mantenha pressionando. Como eu comecei a me mover desse belo e regozijoso lugar, tanto como meus olhos podiam ver, as pessoas estavam vindo até mim, me abraçar. Meu precioso irmão, de repente, eu estava de regresso na cama. Eu disse, Deus, me ajude. Nunca me permita me comprometer com a palavra. Permita-me ficar diretamente na palavra. Não importa o que mais alguém fizer, Senhor. Permita-me pressionar nesse belo lugar de regozijo. Estou mais convencido que nunca na minha vida que será necessário amor perfeito para entrar nesse lugar. Não haviam ciúmes, nem cansaço, nem doença, nem velhice, nem morte. Somente suprema beleza e regozijo. Não importa o que fizer, mantenha-se afastado de qualquer coisa, até que obtenha amor perfeito. Onde quer que for, obtenha amor para todos, até a cada inimigo. Não importa se é plano ou rochoso, cheio de rochas, o relâmpago esteja relampejando, ou as armas dos inimigos estejam sobre você. Essas coisas não importam. Obtenha amor perfeito. E aí ao final termina, pressione esse amor perfeito, o qual levará a esse lugar de beleza e regozijo, mais além da cortina do tempo. E a preparação de cada escolhido de Deus neste tempo final, que é aos que permanecemos vivos, é este tempo no qual estamos vivendo, que é de preparação, porque quando soar essa trombeta de que venham os que partiram e ressuscitarem, nós estejamos prontos para, ao vê-los, sermos transformados. Mas recordem que há uma etapa muito gloriosa nesses dias, a qual cada um de nós vamos poder acessar. E é essa etapa de pedra angular, onde o amor perfeito, que é a coroa de todas as virtudes, estará reinando no meio dos escolhidos de Deus, e assim poder chegar a essa estatura do varão perfeito, a estatura de obter assim, com todas as virtudes em cada um de nós, obter essa fé de rapto. Assim que a todos os familiares destes irmãos que partiram com o Senhor nesses dias estejam consolados com essas palavras, conscientes de que em breve estarão conosco, e que o importante é
agora nós estarmos sendo preparados para esses grandes eventos proféticos que estão por acontecer. E bem-aventurados são aqueles que creram e viram tudo o que Deus está fazendo, qual é a preparação para poder vê-los quando vierem e se preparar para ser transformados. Não necessitamos ver milagres, maravilhas e coisas assim como necessitou ver ali, como Tomé necessitou ver ali. Não necessitamos ver isso para crer. Por isso é que são mais do que bem-aventurados os que neste tempo estão vendo, conhecendo, entendendo tudo o que Deus prometeu que ia cumprir, mesmo sem ver. Mesmo sem Deus mostrar a evidência de que Ele está no meio do seu povo com sinais físicos, eles o veem na palavra sendo revelada, que é o maior milagre que um ser humano neste planeta Terra possa ter a percepção profética de poder ver Deus atuar no meio da sua igreja e poder crer nele, poder aceitar o cumprimento do que foi prometido, vê-lo sendo cumprido no meio da sua igreja, na preparação para esses grandes eventos proféticos, os quais ocorrerão na era da pedra angular e na dispensação do reino, que é a ressurreição e nossa transformação. Familiares da nossa irmã Flor Mujica e também da nossa irmã Maria Dolly e também do nosso irmão Antônio Barsi, melhor conhecido como Toninho. Consolai-vos com essas porções escriturais e continuem agarrados da terceira etapa, que é a palavra revelada neste tempo final e sem desmaiar. Porque a promessa é que todos os que estariam escutando essa trombeta final serão transformados. Ou seja, que tem que escutar como vão escutar os da sexta dimensão essa grande voz de ressurreição. Para serem ressuscitados, assim os que são vivos têm que escutar essa grande voz de trombeta. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de condolência para essas famílias no Brasil, Venezuela e Colômbia e demais irmãos também que estejam passando por estes momentos de tristeza, que estando nesses corpos, pois sentimos essa separação de algum ser querido, mas conscientes de que eles estão em um melhor lugar. Nós aproveitemos o tempo enquanto estamos aqui, nestes corpos, onde continuamos fazendo tesouros no céu. Que Deus os abençoe e os guarde, e também a ti, Miguel Bermudes Marim, que estará também mandando algumas palavras também de consolo. Que Deus continue te abençoando grandemente. E todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Hoje, quarta-feira, 22 de fevereiro deste ano, 2023. Que Deus os abençoe e guarde a todos.